Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo ao seu Sem Censura Pará desta sexta-feira, 14 de outubro. Amanhã celebramos o Dia do Professor e hoje trouxemos uma professora premiada para conversar com a gente. Lília Mello debate agora os desafios da profissão diante da atual situação da educação brasileira. Também conversamos com o professor Rui Martins Júnior, que divulga o lançamento do livro Visto, Logo Existo, hoje à noite, aqui em Belém. A obra traz uma pesquisa histórica sobre o vestuário feminino na capital paraense no início do século XX. E vamos conhecer o Grupo Experimental de Música de São Paulo, uma das atrações do Festival Ambienta aqui em Belém. O grupo usa instrumentos musicais confeccionados com materiais aproveitados do cotidiano urbano. Os integrantes do GEM, Luciano Salum e Rodrigo Olivério, dão detalhes do projeto e nos convidam para a apresentação. Quem recebe a sua participação pelas nossas redes sociais é a produtora de TV, Melissa Almeida. Boa tarde, Melissa. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, professora. E boa tarde a você que está nos acompanhando hoje. Para participar do programa é muito simples, você basta enviar um comentário ou pergunta com o seu nome e bairro. O nosso WhatsApp é 988957957. Pode mandar que eu vou estar aqui te esperando. E olha só, gente, antes de eu divulgar os sorteios que temos para o dia de hoje, eu preciso fazer um registro muito especial. Na quarta-feira, dia 12 de outubro, eu estive visitando 3 usinas da paz: Marituba, Icuí e Cabanagem, onde nós, da TV Cultura do Pará, estamos realizando e desenvolvendo as oficinas do Cenas de Paz. As aulas foram maravilhosas e eu preciso aqui mandar um beijo, um abraço muito fraterno à equipe que nos recebeu em todas as usinas, em especial a Uzi Paz Marituba. Em nome do DJ Ian, um beijo, turma. Estou aqui fazendo registro da minha passagem lá com vocês na última quarta-feira. No dia de hoje, temos alguns sorteios muito bacanas. Nós temos 2 pares de ingresso do show de Nilson Chaves, que acontece, se eu não me engano, no dia de hoje. Temos um par de ingressos para o Festival Ambienta. Nós temos um livro chamado Contos Infantis, do desembargador Leonan Cruz. E nós temos também o livro que vai ser trazido pelo professor Rui Martins, que é o nosso convidado do segundo bloco. Então vamos ao que interessa. O primeiro assunto do dia de hoje. O Brasil enfrenta um processo delicado em sua educação com a estagnação do orçamento destinado ao ensino público. Segundo o relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, somente entre 2020 e 2021, o país teve pouco ou nenhum investimento em educação em diversas regiões. Porém, diante de tantos desafios, ainda existe a esperança de uma educação melhor para os estudantes, com base em incentivos ao fundo educacional e inovações no ensino. Hoje, para conversar conosco sobre desafios e projetos de valorização da cultura, ou melhor, da educação, recebemos a professora Lília Mello, mega premiada professora e motivo de muito orgulho para todos os paraenses. Querida, sempre um prazer muito grande poder te receber, te ver, te abraçar e conversar com você aqui no Sem Censura Pará. Mas o dia de hoje é muito especial. Na sua avaliação, professora Lília, quais são os maiores desafios para os educadores em nosso Brasil no dia de hoje? É um prazer estar aqui contigo. Eu me sinto em casa, na verdade. Quando eu te vejo, eu já penso em acolhimento. E é uma honra também estar falando aqui, prestes a essa data, que é muito importante. Sim. Dia do Educador e da Educadora. Falar sobre desafios, e desafios na área de educação. Porque nós estamos passando por desafio na humanidade. Sim. Contextualizando a questão da pandemia, é óbvio que ela vai ser potencializada nesse período e na educação mais ainda. Só que no início da tua fala, tu mencionaste 2 palavras que são muito importantes, que é incentivo e valorização. E aí a gente começa a falar sobre isso, né? Contextualizar a nossa reflexão a partir de incentivo e valorização. Quando a gente pensa em escola e a gente pensa na instituição escola, a gente tem uma ideia ainda
infelizmente, predominantemente, uma ideia institucional a partir da relação verticalizada. Sim. E aí se pensa no processo de ensino-aprendizagem limitado ao prédio e todas as relações que são feitas nessa concepção vertical. Acontece que o contexto das novas tecnologias de comunicação e informação estão aí para nos dizer que as relações elas são horizontais. E quando a gente nega esse reconhecimento, quando a gente não reconhece, quando a gente nega essa realidade, a gente limita a escola. A gente limita a nossa concepção sobre educação. E aí a gente vai acreditar que a escola ela é uma instituição idealizada, ou seja, um ideal, em que lá dentro nós vamos refletir e solucionar os problemas de fora, como se tivesse dentro e fora. Não há. Quando a gente pensa em processo de ensino-aprendizagem, a gente precisa compreender que a instituição, escola, é apenas uma instituição das quais a gente pode aprender e ensinar. Sim. E aí a gente tem que começar a perceber a escola e a entender o processo de educação dialógico. E aí eu não tenho como dizer onde é que começa e onde é que termina a escola e a comunidade, por exemplo. Exato. A gente precisa envolver a comunidade, a gente precisa envolver os sujeitos, a gente precisa perceber todos os processos de produção de um território. Bem, está na ponta da língua de todos nós de que a educação muda a realidade de um país. Porém, o que a gente percebe, principalmente hoje no Brasil, é um esvaziamento e uma falta de incentivo, principalmente à educação pública. Como é que a gente consegue mudar essa chave, professora Lília? Primeiro, enxergando e reconhecendo esse sujeito que tu acolhes dentro desse espaço. Porque, assim, a evasão escolar, ela se dá também por o desinteresse e o não reconhecimento daquele sujeito naquele espaço. Quando tu pensas em escola, tu lembras logo de regras, normas, de imposições, comportamento, disciplina. Sim. Né? É tudo muito ligado a uma imposição de fora para dentro, de cima para baixo. Se eu reconheço esse sujeito como um indivíduo que tem história, essa história é importante e significativa e traz um conhecimento que também deve ser encarado como científico e compor todo um contexto de conhecimento que vai ser tratado, ele começa a se sentir pertencendo àquele momento, àquela instituição, àquele diálogo. E aí, automaticamente, ele se reconhece como um sujeito potencialmente transformador e que pode influenciar positivamente a sua comunidade, a sua família, enfim, tudo, o seu mundo, né? Então, eu acredito que as escolas elas precisam dialogar com o seu maior público, que são os alunos, e depois com os responsáveis desses alunos, Exato. que são pessoas atuantes e que vivem, de fato, a realidade daquele lugar onde a instituição está. A percepção dos seres humanos que compõem uma comunidade Exatamente. escolar. A senhora tem várias premiações e tem um circuito e um trânsito internacional muito interessante, professora Lília. O que seria hoje considerado um modelo de educação que a senhora tenha percebido ou vivenciado ao longo desse tempo de vida dedicada ao magistério ou à educação? Um modelo. Sim. Ai, pois é, né? A gente está ressignificando. Eu acredito que modelos mesmo é aquele no qual a gente possa comunicar e estabelecer redes. Como? Todas as escolas, elas têm identidade, porque os sujeitos, quando se relacionam, constroem uma identidade política, cultural, etc. Quando eu penso em modelo, eu penso em algo que eu possa replicar, dialogar e fortalecer redes, ou seja, comunicar. Eu, inclusive, vou falar uma coisa bem polêmica aqui. Sim. Eu, inclusive, defendo a ideia de que as escolas não deveriam ter nem paredes, nem salas, nem séries. Elas deveriam ser espaços de produção, de potencialização, de materialização de ideias. E o professor deveria ser um mediador do processo. Então, eu deveria agregar sujeitos a partir de interesses
Aí eu vou te responder a pergunta. Eu acredito que um modelo de escola é o Cineclube TF. Sim, importante você falar sobre isso. Porque o que aconteceu? Foram jovens que inicialmente se reuniram a partir da necessidade de contar a sua história. Sim. E de dizer, ou seja, de reverberar uma dor de um luto que viveu através da produção artística. Mas depois que isso foi amadurecendo, automaticamente, isso foi muito natural, eles começaram a se reunir a partir dos interesses afins, ou seja, eu gosto de dançar, tu gosta de grafite. Então, eu vou ficar aqui com o pessoal que gosta da dança e tu acha o teu pessoal aí do grafite. Então, acabou que eles formaram 7 grupos de trabalho, e cada grupo atua numa área específica da arte. A arte, ela é um instrumento de comunicação da alma do indivíduo. Concordo. Então, eu acredito que o fazer artístico, que é muito presente na vida do sujeito, principalmente o indivíduo de periferia, da periferia, ele precisa compor toda essa essência do universo escolar, entende? Então, assim, o meu modelo de escola é esse circular, é esse de movimento, é esse de rede, que agrega interesses em prol de uma produção que possa agir diretamente na vida do sujeito, na vida prática dele. Eu gosto muito da ideia da derrubada dos muros, mas eu gostaria de ter a compreensão um pouco melhor, professora Lília, com relação a de que forma se avalia o progresso de aprendizagem da turma, observando que são pessoas que crescem, amadurecem e têm outras vivências, já que na sua avaliação, seria um método sem séries escolares. Então, tu estás falando de uma coisa bem complexa também, que é o instrumento avaliativo. Sim. É a percepção do desenvolvimento desse indivíduo, desse sujeito. E assim, nós estamos falando de sujeitos, ou seja, pessoas que se transformam constantemente. Exato. Não somente aquele que está lá no processo, como aquele que está mediando. Então, assim, como é que seria? Eu vou te devolver essa pergunta com uma percepção minha a partir dos meninos do Cineclube TF. As lideranças que antes eram negativas na escola e que os meninos e as meninas que nem entravam em sala de aula e que ficavam na escola para fazer coisas erradas, essas lideranças ditas negativas para a escola foram os coordenadores dos grupos de trabalho. Entendi. Esses meninos, eles não passaram de uma hora para outra a tirar 10 em português e matemática. Mas foram meninos que largaram o tráfico, que largaram o álcool, que passaram a ter vontade de levantar cedo, ir para a escola e entrar em sala. Como é que se mede o desenvolvimento, o coeficiente de rendimento de um indivíduo que não vai tirar 10 em português e matemática, mas que agora decidiu viver para inspirar outros jovens a partir da sua mudança? Legal isso. Então, eu acredito que um instrumento que pode mensurar é a própria conduta desse indivíduo, na família, na escola, na comunidade. É o próprio projeto de vida que ele vai traçando para ele. E a responsabilidade que ele vai adquirindo ao traçar esse projeto, ao se relacionar com as metas que ele vai construindo para ele mesmo. Mas, do outro lado, eu preciso ter o olhar sensível de quem pode colocá-lo nesse viés de condução. Eu tenho do outro lado da ponta, um educador que tenha toda essa percepção. De maneira geral, a senhora acredita que os nossos educadores conseguem despertar para essa possibilidade dessa construção diferenciada? Se a gente começar de avaliação e valorização do próprio indivíduo? Se a gente começar assim, agora, tipo, bora lá? Não. Isso é processo. Perfeito. Por exemplo, nós estamos aqui discutindo algo que pessoas estão assistindo e que vão refletir, que vão debater. Sim. Então, eu acredito que é constante, inclusive. Nós precisamos de espaço de formação e também de acolhimento desse profissional da área de educação, porque ele também é um indivíduo que está
nessa tensão que a humanidade vive e que foi potencializada pela pandemia. Exato. Entendeu? Então, assim, essa questão socioemocional, que é uma educação que antes não se falava e que hoje, agora, se fala bastante, graças a Deus já estão se falando, ela precisa também ser vista para acolher o professor, que é um indivíduo que está com uma carga horária massiva, que agora precisa lidar não somente presencialmente, mas virtualmente, Sim. que precisa ter um conhecimento amplo acerca de muita coisa e que, se ele tiver uma visão tradicional da educação, ele facilmente é substituído por um site de busca, porque ele vai ser um professor conteudista e vai valorizar meramente aquele conteúdo que o menino vai lá negar na hora. Importante o que a senhora tem dito. Temos participação do público. Vamos lá. O professor Mauro Rocha, de Artes, ele diz que a arte na educação desperta a capacidade de criação e auxilia os estudantes a expressarem sentimentos, integrando de maneira a trabalhar a inserção social de forma ampla nas instituições escolares. Seria uma das disciplinas formas de mudança na educação? Com certeza, com certeza. Ela não só é de transformação, mas ela é uma disciplina que precisa estar em todo esse processo. Quando a gente fala de educação básica, ela precisa estar do início até o último ano desse percurso. Dentre os desafios dos últimos tempos na educação, alguns deles se destacam como a retomada das atividades presenciais nas escolas, a vacinação em massa, o uso de tecnologia e a implementação do novo ensino médio. Mas, afinal, qual é o impacto de todos esses fatores na educação? É exatamente aquilo que eu te disse logo no início, né? Quando a gente vai para a internet, que a gente tem acesso muito facilmente de diferentes conhecimentos, isso tudo atravessa a escola. Então, assim, a gente não pode tratar a escola, e tem muito esse discurso por aí, que a escola é solução, né? Que a educação é solução. Pelo menos a educação escolar não é solução para isso, porque a escola é o lugar onde recebe toda essa atenção. Sem dúvida. Do mundo, da vida, né? Então, assim, o que a gente precisa considerar nessa questão? Que as escolas públicas precisam ter essas estruturas para receber essa mudança. Eu estou falando não só do uso de equipamento, mas eu estou falando do acesso, né, à internet, à conexão. E aí há uma formação midiática também. Isso que tem acontecido, por exemplo, tu falaste sobre cenas de paz, Sim. que é uma formação. Olha só, como é que a gente vai dizer que isso não é educação? Sem dúvida. E aí a gente precisa compreender que agora é uma ação colaborativa, porque se perdeu, inclusive, a questão do ensino dos valores. Aquilo que antes era ensinado na família, agora é empurrado para a escola, só que a escola não tem todo o poder, porque esse indivíduo ele tem diferentes referências. Isso é um grande desafio, principalmente nas escolas brasileiras. Eu estou falando de infraestrutura. Eu preciso cuidar disso. Como é que eu vou estar falando sobre conexão em um território, uma região, por exemplo, que não consegue ainda receber um Wi-Fi, uma internet, né? Então, isso é muito complexo. A gente precisa compreender que esse espaço escola, ele mexe com vários outros espaços. O menino precisa de transporte para chegar na escola, o menino precisa estar bem nutrido para estar na escola e aprender alguma coisa. Então, não é só a escola, são várias outras questões e outros campos que a gente tá tocando nesse sentido. A gente percebe que várias escolas estão num grande movimento para tratar sobre a acolhida, principalmente da juventude, nessa retomada do ensino presencial. E a gente percebe que a saúde mental, de maneira geral da sociedade, ela está indo para o brejo, ela está em completo desequilíbrio. Como é que anda a saúde mental desses professores que também foram extremamente vitimados pelo processo de pandemia? Por que eu te falo isso, Lília? Porque tiveram que, de um momento para outro, assim, no estalar de dedos,
participar ou criar um processo de educação que chegasse até a ponta, que chegasse até o aluno, muitas vezes em situações extenuantes de trabalho e sem qualquer condições de instrumentos, equipamentos para isso. Pois é, esse professor e essa professora está bastante cansado. E não está só cansado, mas assim, ele está sendo julgado. Sim. E aí eu já te disse aqui, vou reafirmar, esse professor precisa de acolhimento também. É um ser humano, é um indivíduo que também perdeu pessoas na pandemia. Sim. Que perdeu familiares, que deixou, inclusive, de educar seus próprios filhos dentro de suas casas para educar as outras crianças e os outros jovens. Exato. E aí a gente precisa agora pensar sobre esse sujeito que não deve ser super-herói. Não tem que se propagar essa ideia de que o professor é um super-herói que vai salvar o mundo. Ele é um ser humano dentro de um processo formativo que está ali cumprindo com a sua profissão e está tentando fazer da melhor forma possível, porque nós começamos falando de incentivo e valorização. E na educação, esse profissional ele não é valorizado como deveria. E aqui eu já vou entrar numa questão que é da premiação, que nós tivemos pela primeira vez uma professora do norte do Brasil sendo premiada, mas reverberando vozes de professoras que cotidianamente pega barquinho e faz verdadeira revolução do outro lado da ilha. Então, assim, nós estamos falando de pessoas que às vezes deixam as suas questões pessoais, né, familiares, para tratar de outras pessoas na rua. E aí é preciso ter um planejamento de acolhimento, de formação, de troca de experiência, mas essencialmente de valorização desse profissional. Sem dúvida. Com a base nacional comum curricular nas escolas, você acha que poderíamos nivelar o ensino dos estudantes? Nivelar, não. Nivelar não tem como, porque isso rompe com essa questão da identidade. Tu estás entendendo? A base, ela abre a possibilidade da leitura, interpretação e aplicação dos territórios. Eu preciso reconhecer como é que ela vai se dar dentro de um território, ou seja, ela é um documento, ela não é um projeto. Ela é um documento que te permite a construir o teu projeto. Mas o teu projeto precisa ser a partir da leitura e da escuta de diferentes sujeitos que representam esse universo escolar. E quando a gente pensa numa comunidade escolar, a gente tem que lembrar que a comunidade externa é um dos elementos que compõem essa comunidade. E não é isso que tem sido feito na prática, infelizmente. A escola, por exemplo, pública, que está dentro de um espaço periférico, é uma instituição, é um prédio que pode ser utilizada por vários coletivos culturais do bairro que não tem sede própria. E esse trabalho que é desenvolvido dentro dos coletivos culturais precisa ser atividade letiva, compor, inclusive, a agenda escolar. Entendi. E aí a gente vai ter uma troca, é a dissolução do muro, quando eu te disse que a gente não precisa ter esse muro. Então, aí é quando entra um projeto que é pensado e é executado coletivamente. E aí, quando a gente fala de base, a gente está falando somente de uma noção para ser aplicada. Participação do público. Vamos lá, Melissa. A Miriam, de Marituba, ela perguntou como você observa a vida das crianças e adolescentes que são impactados pelos projetos de educação nas periferias. Repete. Como você observa a vida das crianças e adolescentes que são impactados pelos projetos de educação nas periferias? Projetos de educação, né? Isso. Olha, eu percebo mudança, tanto das crianças quanto dos adolescentes, desse impacto positivo, quando eu falo de projeto de educação. Sim. Porque eu acho que eu entendi isso, né? Tem um projeto que é voltado para a educação e, de repente, impactou jovens e crianças. E como é que eu percebo? Percebo mudança de comportamento. E aí eu vou ter que puxar um pouquinho mais para o meu aqui, né? Que, digamos assim, a minha especialidade é mais a juventude. É quando a gente percebe que, de fato, ele começa a dialogar com os responsáveis, ele começa a ter algumas opções e algumas escolhas mais acertadas no que diz respeito à produção, que a gente tem que flexibilizar tudo, inclusive.
quem é mãe sabe disso. Quantas e quantas vezes a gente fala, olha, faz isso porque isso é o certo, é o bom, mas é bom para a gente, né? E aí eles vão bater de frente e dizer que eles não querem aquilo porque aquilo não é bom para eles. Enfim, tem um monte de coisa no meio disso, mas basicamente é conduta e é transformação, mudança de comportamento. A gente percebe isso quando o projeto impacta positivamente esse sujeito. Muito bom. Mais participação. A Carla Andréia, do Sideral, ela quer saber um pouco mais dos projetos premiados. Qual você gostaria de ampliar em outros bairros da cidade? Esse projeto ele já está sendo ampliado, porque agora, com as usinas da paz e com os territórios que são mapeados, nós podemos, a partir da Secretaria de Educação, coordenar alguns projetos que estão atuando nas usinas e nos territórios. Então, tem projeto tanto que trabalha com a arte, e aí ele faz a capilarização da ação dos projetos do Cineclube, inclusive os próprios jovens do projeto Cineclube, alguns são estagiários e já estão atuando, ou seja, estão oferecendo essas oficinas, estão multiplicando e formando outros jovens, né? E também nós temos projetos voltados para a formação de professores da rede estadual de ensino. Esse relato de experiência, que inclusive foi transformado nesse livro. Esse que está aqui, não é isso? É. Eu posso mostrar, não posso? Pode. Eu só vou dizer para o nosso público que esse aqui é meu, mas a professora Lília vai mandar um outro para a gente sortear para vocês, ou quem quiser, né, fazer contato com ela. Chama Letramentos no Ensino Médio. Prática docente, resistência e sobrevivência na periferia da Amazônia. Pode falar, professora. Então, essas formações, elas têm sido feitas para professores da rede estadual de ensino. E aí a gente tem tratado acerca justamente da aplicação do novo ensino médio a partir do projeto de vida e protagonismo juvenil. Então, isso já está acontecendo nas usinas e nos territórios, né, nas escolas. E esse diálogo já tem sido feito com os profissionais, com os professores da rede estadual de ensino. Porém, o projeto Cineclube TF continua, além desses jovens que já oferecem as oficinas, mas o projeto ele continua fazendo rede, não somente dentro da região metropolitana, do estado do Pará, como com outros estados. E uma outra questão que tem acontecido, que eu acho lindo, maravilhoso, é que nós estamos sendo convidados a ir para fora, para outros estados. Né? E a Secretaria de Educação tem dado esse suporte da gente fazer esse diálogo com outros estados para perceber como é que tem sido a aplicação do novo ensino médio também em outros estados. Muito bacana. Mais participação chegando. O Mário de Ananindeua, ele primeiro comentou: sou seu fã, uma professora inspiradora, parabéns pelos projetos com os jovens. E a pergunta dele é: a falta de cuidado com o presidente, do presidente com a nossa educação é desoladora. Isso afeta nossas crianças a buscarem um mundo das drogas e a criminalidade? Eu emendaria. Mário, né, o nome do nosso telespectador. Qual é a relação que uma educação sem qualidade pode ter com as injustiças sociais? Eu acho muito lamentável, porque nós estávamos falando inicialmente que a educação ela não se limita ao prédio, à escola. Então, assim, a gente vê no cenário político condutas extremamente negativas e criminosas por parte de pessoas que deveriam estar cuidando, inclusive, da educação, de valores. É muito complicado e problemático, porque a gente tem visto jovens equivocadamente reproduzirem esse comportamento por conta da faixa etária que está, por conta dessa confusão que se tem, que a própria faixa etária permite, porém, é fortalecida e legitimada por pessoas que estão no poder. Isso é muito sério, isso é muito grave, com certeza. Isso é muito lamentável. Eu tenho estado muito triste com tudo isso que tem acontecido. Mas é de entristecer mesmo. De que forma você, diretamente, professora Lília, recebe apoio para implementar esses projetos dentro das regiões periféricas? Através de parcerias. São pessoas, instituições e grupos coletivos que acreditam no trabalho e que já vêm sempre com a gente.
Um exemplo, tu és uma pessoa que dá um suporte total para nossas ações sempre que a gente tem essas ações. Então, na verdade, nós construímos, eu costumo dizer que é uma rede afetiva de pessoas, de grupos e instituições que sabem que essas ações elas são determinantes para uma transformação, para uma mudança de uma realidade e que encara mesmo, sabe? A gente está fazendo agora mesmo, sexta, sábado e domingo, esse final de semana todo vai ter formação. Olha. Né? Lá na Escola Brigadeiro Fontinelli, juntamente com a Maraú Produções. Então, assim, tem instituições, até festivais, que abraçam essa causa porque compreenderam a força que tem e o quanto dá certo. E tem dado certo. Sim. Aí eu vou vender meu peixe. Aproveite. Que aí espaço é tem seu. dado tanto certo que recentemente, agora em junho, uma editora argentina publicou os 50 docentes que estão transformando a América Latina. E olha quem está lá. Tá, meu bem, por favor. Minha amiga ela, tá, pessoal? Amo a professora Lília. Isso é uma conquista muito bacana, porque mostra que a gente está no caminho certo. Sim. Não é fácil. Não, muito A pelo luta, contrário. ela é árdua. E ela Mas é por isso que a cotidiana. vitória é mais gostosa. Porque não adianta, né, você entrar numa batalha sem muitos desafios pela frente. Lá na frente, o momento de comemorar não é com tanto gosto como os que são cheios de percalços. Professora Lília, para terminar, amanhã é dia do professor, qual é a palavra de incentivo que a senhora dá? Nós estamos num programa de televisão que alcança boa parte do território paraense, para as pessoas que têm esse desejo de investir no sacerdócio da educação. Olha, eu vou falar para ti assim, e é a voz de uma pessoa que essencialmente exerce essa profissão com muito afeto, com muito amor e que compreende a importância que isso tem. Primeiro, acreditar que é possível mudar, transformar. E eu tenho muita esperança e acredito realmente que a mudança ela já está acontecendo. Não é para amanhã, não, é agora. Tem muita gente boa fazendo, muita coisa boa. Existe uma rede do bem que está atuando. Embora a gente veja tanta coisa ruim por aí, né? Sim. Mas tem uma rede fortalecida e atuante do bem. E aí o que eu posso dizer para ti é acreditar nesse sonho, seguir e não esmorecer quando não vê o resultado, porque o resultado a gente não vê na hora, não. Exato. Eu já cansei de encontrar alunos e alunas na feira, de bater aqui no meu ombro e dizer assim, professora, lembra de quando aquela aula, aquilo ali mudou minha vida. Nossa, se eu não encontro essa pessoa ali na feira, eu não teria esse feedback. Então, assim, não é para a gente, não. É para os que virão. É acreditar que essa mudança ela está sendo feita agora. Para muita gente que vai vir com uma outra consciência, com uma outra conduta, para transformar esse mundo num espaço realmente agradável de se passar, porque é uma passagem. Que maravilha. Ai, que orgulho te ouvir. Educação é o melhor caminho, sem dúvida sempre. Gente, vamos então a um breve intervalo. Daqui a pouco a gente te espera para mais Sem Censura. Participe que tem um monte de sorteio para fazer para vocês. Até já.